Outro recado é o seguinte, ainda falando sobre os marcadores de livro que a equipe de evangelização infantil distribuiu entre vocês, onde eles contam para todos nós que o tema escolhido para 2012 da evangelização infantil foi a iniciação espiritual começa na infância. Eu tive a oportunidade de assistir um documentário no Discovery sobre um documentário realizado por uma cineasta francesa chamada Marianne Choute. E esse documentário chama-se Himalaia, um caminho para o céu. E para mim foi muito educativo porque a gente descobre a cada vez novos modelos de iniciação espiritual, quer dizer, novos para nós, né, que somos ignorantes de tudo que acontece na criação divina. Velhos para as culturas que têm o conceito de iniciação mais presente há séculos em sua vida. O documentário ilustra a vida de um menino de 5 anos de idade que muda-se para um mosteiro budista tibetano. E é muito interessante porque isso é mais natural na vida daquelas pessoas, né? O processo de iniciação é feito de uma maneira que inclui a família. Não é depois que o fulano já está velho e é eremita, não é a criança ali, ela se alfabetiza, ela tem lições escolares. É interessante a grade das disciplinas, que ele está aprendendo matemática, está aprendendo a língua do país, está aprendendo história e geografia, está aprendendo filosofia e está aprendendo virtudes. Então é tudo junto. E o trabalho comunitário também faz parte da vida das pessoas. O mestre da iniciação do menino é o seu tio. Então o processo de iniciação é de tio para sobrinho, em todas as famílias. Quer dizer, os pais, né, casam-se, têm filhos, mas os irmãos da família acabam sendo responsáveis. Se eles têm alguma ligação com o templo de iniciação, eles se responsabilizam pelos sobrinhos, isso durante muitos anos. E a característica que a cineasta pegou é que o menino lembrava da sua encarnação anterior. Então, quando ele estava voltando lá para o mosteiro, ele falou, puxa, vou voltar a ver meus amigos velhos, que alguns ainda estavam vivos. E é tudo muito interessante, né, para descortinar aquilo que a gente pode imaginar de caminhos de iniciação diferentes do nosso. Diferentes, mas importantes nesse mundo que Deus criou. Nós vamos falar sobre Paulo de Tarso e não vamos falar sobre Paulo de Tarso. Vamos falar sobre Paulo de Tarso no sentido de que alguns exemplos da sua vida são importantes para nós. Mas a proposta é que nós falássemos sobre o projeto que tem o nome do apóstolo. Porque tanto se lançou no trevo, no site, nas reuniões, nos encontros, tanto em regionais, secretaria e aqui mesmo na reunião geral da Aliança, sobre o projeto Paulo de Tarso. E as pessoas às vezes, mas afinal de contas, o que é esse projeto Paulo de Tarso? Nós queremos saber, porque a espiritualidade está descortinando um horizonte muito vasto e, em geral, nós sabemos um quadradinho das nossas experiências individuais. E eles estão nos alertando que, em função do calendário cósmico, a transição da Terra é uma transição menos de catástrofes e mais de corações. Teremos abalos físicos, já tivemos muitos nos últimos 15, 20 anos. Faz parte do processo.
Mas abalos espirituais estamos tendo a todo momento. Tá? As notícias que nos chegam do mundo só confirmam isso. Tá? No atrito entre as dimensões, a nossa e a verdadeira, né? Ou seja, a transitória e a definitiva, é um momento de ajustes. E é por isso que a espiritualidade apresenta para movimentos que estão conectados com a espiritualidade, o nosso, acredito que seja um deles, que precisamos expandir as nossas capacidades nesse momento de transição. Por isso, os médiuns de alguns anos têm visto mudanças, têm visto grupos espirituais, fraternidades novas, têm visto trabalhos diferentes, e a gente tem percebido que a Aliança nos últimos anos fez uma espécie de revisão do que é. O planejamento espiritual tem sido para voltar um pouco para trás e reforçar aquilo que nós somos. E achamos que essa foi uma fase necessária para a gente agora olhar para frente. Olha, agora nós já refizemos a lição do que nós somos, o que falta fazer? Por isso, tem nos aparecido uma série de perspectivas. Demos a somatória desses novos caminhos o nome de Projeto Paulo de Tarso. Somos chamados a estar presentes onde nós não estamos. Somos chamados a alcançar nossa voz e nossa imagem onde antes não alcançávamos. Somos chamados a desenvolver atividades das quais nós não cogitávamos. A somatória de tudo isso, essas pressões, estamos dando o nome de Projeto Paulo de Tarso. Olhar para a experiência, dividir com os demais o que nós aprendemos a fazer nestes anos de aliança. E ao dividir com os demais, estar atentos como é que isso pode ir mais longe, para mais pessoas, em mais situações, para mais grupos, em mais locais. A tudo isso estamos dando o nome de Projeto Paulo de Tarso. Então, a somatória dessas experiências, né, é o apoio que aprendemos a fazer à distância. Indivíduo para indivíduo, indivíduo para grupo, grupo para grupo. Tem muita experiência aí. É aquilo que nós conseguimos desenvolver de contatos distribuídos. Como é que uma equipe de médiuns num país consegue ajudar a assistência espiritual de outro país? Como é que de vez em quando a gente marca um encontro e faz um bate-papo pela internet? No próximo trevo vai sair um registro de um encontro que os 6 grupos da Austrália, localizados todos juntos em Brisbane, fizeram de contato conosco. Foi para eles lá sábado 10 horas da manhã, domingo 10 horas da manhã, para nós aqui sábado 10 horas da noite. Nós tentamos agora um contato com a Rose lá de Brisbane. Ela está no Skype, só que a nossa ligação aqui está caindo toda hora. Então, só deu para falar oi e caiu. Senão a gente ia tentar colocar a Rose no telão aqui para a gente poder dar um oi um pouco mais caloroso. Quem sabe dá, né? Se chamar de novo e não cair, a gente para de falar aqui, conecta para conversar um minutinho com a Rose em Brisbane. Tentamos agora há pouco a Anabela em Bruxelas também, caiu a ligação. Mas vamos ver. Não precisamos necessariamente do Skype para manter os corações conectados. Falar do Projeto Paulo de Tarso é falar dos seus inspiradores. O trabalho de Paulo no século I é um trabalho motivador. Não há aluno nas escolas de aprendizes do Evangelho que não se comova com a descrição do esforço do apóstolo dos gentios.
No sábado, à tarde, nós citamos um caso de mudança de pessoa que assistiu à aula da vida de Paulo e mudou, né? Então, para iniciar o nosso bate-papo, escolhemos passar um vídeo de 3, 4 minutinhos sobre o momento. É um filme da Universal, retratando a vida de Paulo e a vida de Pedro. E esse filme, esse trecho que nós escolhemos, é quando Paulo e Barnabé conversam sobre o que fazer dali para frente. Então, queria que vocês assistissem e depois a gente retoma a conversa. Além do fato de ver o Hopkins interpretando Paulo, é uma energia, quem assiste o filme inteiro, é impressionado a capacidade de transmitir uma pessoa que tem energia em tudo que faz. É interessante, né? Como eles começam a avaliar as condições, sentem a missão, sentem a mensagem e começa a vir de dentro para fora um impulso de fazer alguma coisa, de visitar cidades e de arriscar-se. Naquela época, quem puder ver o filme todo, vai ver as cenas de apedrejamento são impressionantes. Como hoje esse risco já não existe, né? Então as coisas estão bem mais facilitadas. O nome do filme é Pedro e Paulo, da Universal. Vocês sabiam, para quem leu Harpas Eternas, deve lembrar que a Fraternidade Essênia tinha uma divisão de tarefas muito peculiar. Na hora dos estudos, como eles não tinham a facilidade que nós temos hoje do livro, do livro espírita, de todo o mercado livreiro, né? Então, tinha uma pessoa que era o essênio leitor. E o essênio leitor, ele treinava para ler os pergaminhos para os outros. Porque aí todo mundo se reunia numa sala, estudava todo mundo junto com uma única cópia de escrituras. Então, eu acho que esse é um trabalho belíssimo, né? E vou me propor a fazer para vocês aqui uma leitura de 3 trechos para que a gente possa estudar um pouquinho juntos. Eu acho que o Lisane foi essênio leitor, viu, Luiz? Porque acho que era isso, ele ficou com esse negócio de ter só um livro para 20, 30. No livro Paulo e Estevão, naturalmente. Barnabé pareceu meditar seriamente. Tem uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei sinceramente comovido. E continuou. Então vocês vejam, Paulo falando e Barnabé só escutando, né, meditando. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestade, e eu principalmente, que a conheço nos seus paroxismos por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se ao movimento em função de universalidade. O discípulo de Simão Pedro fez um movimento de espanto. E o ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos, lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos. Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido, muitas vezes, sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais.
Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e sempre haverá corpos enfermos cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas do Pai amoroso a filhos inquietos. Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia, mas depois de pensar um minuto acrescentou: entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? Penso que não, sentenciou Saulo de pronto. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias, a lhe baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Mas e os outros companheiros? Inquiriu Barnabé, revelando um espírito de solidariedade. Os outros, certo, hão de protestar, principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições neste sentido. Não clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como um aventureiro vulgar. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo Mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. A boa nova será aviltada, e se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos, terá como resposta que o Mestre foi um criminoso comum a expiar na cruz os desvios da vida. Restringir o Evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos, sob a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes.